Olá, boa noite. Eu sou o Luiz Keck, da Ação Revolucionária Comunista, e estamos começando agora mais uma das nossas análises marxistas, que é um espaço aí para a gente debater, né, fazer uma reflexão sobre alguma questão de impacto, né, na semana ou nas últimas 2 semanas, numa abordagem teórica, marxista. Não é necessariamente uma formação, né? A ideia não é realizarmos uma formação, mas é realizarmos um debate com profundidade, escapando aí da maneira superficial como muitas análises acabam sendo feitas no calor da hora pela esquerda, né? Sobretudo pela esquerda mais liberal, pela esquerda que tem aí um cunho mais eleitoral do que uma esquerda que pensa em uma transformação radical da sociedade, ou dizendo em termos mais óbvios, né, e mais claros, para que não fiquem confusões, uma esquerda revolucionária socialista. Bem, o tema de hoje é o sonho americano e o pesadelo do mundo, né? Na verdade, o sonho americano é o pesadelo do mundo, né? E a ideia é tentar entender por que isso, né? Bom, primeiro a gente precisa definir o que é o sonho americano, né? O que constitui a ideia de sonho americano. Normalmente a gente entende essa ideia desse sonho, né, desse American Dream, como a crença de que os Estados Unidos da América é a terra da liberdade, é a terra onde a liberdade individual, a liberdade de expressão são levadas ao extremo, né, ao mesmo tempo em que o esforço próprio, o mérito, né, o empreendedorismo, a ambição individual são premiadas, né? onde o seu esforço próprio pode te levar a uma situação de bem-estar, uma situação de conquistas pessoais, profissionais, independente de qual classe você seja, de qual local do mundo você seja. Os Estados Unidos seria a terra em que os seus esforços seriam premiados, porque isso seria o ethos da sociedade, né? Seria aí o princípio básico, a alma da sociedade americana, esse respeito ao esforço, ao mérito e à liberdade. Então esse é o sonho americano, que se conjuga muito, né, com aquela ideia também do American Way of Life, né, o jeito de viver dos Estados Unidos, né, e aí que se soma ao sonho americano a ideia de uma vida confortável, cheia de engenhocas, eletrodomésticos que libertam as pessoas do esforço do cotidiano, para que elas tenham mais tempo justamente para empreender, né? Eu queria dar boa noite aqui aos camaradas que já estão se manifestando, a camarada Suelen, camarada Máximo, camarada Lavínia, camarada Johan, boa noite a todos, muito bem-vindo ao nosso bate-papo, né? E o Johan começa: podemos combatê-lo verdadeiramente, combater o nosso, somente conhecendo o inimigo poderemos combatê-lo verdadeiramente. Pois é, Estados Unidos da América, então, nosso verdadeiro inimigo, ou pelo menos o verdadeiro inimigo nessa quadra histórica em que vivemos. Primeiro a gente tem que conhecer mesmo os Estados Unidos, né? E aí, então a nossa ideia é começar a conhecer melhor essa nação. E o motivo de debatê-la hoje é por conta das fotos recentes, né? Alguns vídeos recentes, assustadores, terríveis, lastimáveis, de alguns haitianos tentando entrar nos Estados Unidos, né, ali ultrapassando a fronteira ali com o México, e sendo presos por guardas montados, laçados, né? E essa história é muito triste, porque na verdade o número de imigrantes, inclusive brasileiros, para os Estados Unidos tem crescido muito nos últimos tempos por conta da crise do capitalismo. As pessoas estão morrendo ali na fronteira, né? Inclusive uma brasileira recentemente morreu tentando fazer essa travessia, e o caso desses haitianos, eles foram recuperados ali, né? Foram pegos tentando fazer essa passagem de um país para o outro, foram embarcados em ônibus, e quando descobriram para onde eles estavam indo, que seriam deportados, eles foram
tentaram tomar o ônibus, né, fugir do ônibus, tomar para poder fugir do ônibus, foram contidos, embarcados no avião. Assim que o avião dos Estados Unidos aterrissou no aeroporto, no Haiti, eles foram literalmente jogados para fora, a sua bagagem, né, suas bolsas, suas malas foram jogadas do avião de qualquer forma, e o avião decolou sem nenhum tipo de trato humanitário, respeitoso com aquelas pessoas. Então, por isso, essa foto, né, que inclusive que ilustrou o convite, né, o nosso convite eletrônico, as pessoas costumam falar card, mas eu tento o máximo evitar usar esses termos ingleses quando nós os temos em português, né? Então, aqueles convites eletrônicos que estamparam aí, que estamparam essa semana, que estampou durante essa semana o nosso canal de YouTube, é justamente uma foto desse momento que eles estão pegando praticamente no laço, né, esses cidadãos do Haiti. Bom, os Estados Unidos da América, uma nação que surge com colonos ingleses, sobretudo puritanos, né, que escapam da Inglaterra no meio ali de uma guerra, de conflitos religiosos, disputa de poder muito grande naquele país, e embarcam para os Estados Unidos naquilo que o Caio Prado vai chamar de uma colonização de povoamento, né, diferente da nossa, da colonização do Brasil, que foi uma colonização de exploração. Eles vão para os Estados Unidos e se instalam na costa leste especificamente. Então, quando nós olhamos o mapa dos Estados Unidos e costumamos ver aquele imenso país que vai de costa a costa, a gente imagina que sempre foram aquilo. Na verdade, os Estados Unidos era só uma pequena faixa de terra ocupada na costa leste, na costa ali do Atlântico, formada por 13 diferentes colônias, né, que são as 13 colônias iniciais que são representadas pelas listras na bandeira dos Estados Unidos e pelas flechas que estão em uma das patas da águia, né, da bandeira e do brasão daquele país. Pois bem, uma história já muito conhecida, né, os Estados Unidos, então, da América, sendo essa colônia inglesa, passa a ser violentamente explorada pela Inglaterra, explorada, mas aumenta a carga de exploração, e os colonos reclamando muito de que eles acabam pagando muitos impostos para a Inglaterra e ao mesmo tempo não tem um benefício, e a Inglaterra ainda aumentando esses impostos, começam os conflitos com os ingleses, né, depois de uma tentativa frustrada de negociação, e aí começa um conflito de libertação, né, dos colonos dos Estados Unidos. Esse conflito que vai durar entre 1775 e 1883, e um conflito que é vitorioso por parte, né, dos americanos, e eu vou usar esse termo agora, americanos, não como o pessoal dos Estados Unidos costuma dizer que só eles são América, mas dos colonos na América, né, desses colonos americanos cuja metrópole é a Inglaterra. Eles vencem o conflito, né, eles conseguem a independência em relação à Inglaterra. Existe aí uma rodada de negociações muito interessante, mas a gente não vai entrar no detalhe agora, e consegue o reconhecimento de sua independência e começam a construir essa nação. Mas até esse momento, eles continuam sendo apenas aquela faixa de terra na costa leste, né, ali na beirada do Oceano Atlântico. Findado a guerra, né, se começa ali o processo de pensar o que vai ser os Estados Unidos da América. Ele é um projeto, né, um projeto muito, muito pensado, e aí existe principalmente uma preocupação por parte dos primeiros presidentes, dos primeiros congressistas, né, evitar que as potências europeias retomem, né, voltem à carga por busca das suas colônias. Não vamos esquecer que quando a gente está falando do final do século
século XVIII, começo do século XIX, não se trata apenas da libertação colonial, do jugo colonial dos Estados Unidos da América, mas de várias nações das Américas, inclusive o próprio Brasil, né? E é nesse momento, então, que existe uma preocupação de se garantir, né, que as nações, as grandes nações europeias fiquem distantes da América, que reconheça a independência das nações americanas e desistam das suas pretensões coloniais no nosso continente. Aí então que existe, né, o famoso discurso do presidente Monroe nos Estados Unidos, que foi o discurso de final de ano no Congresso, no dia 2 de dezembro de 1823. Nesse discurso é lançado as bases do que ficou conhecido como doutrina Monroe, que é basicamente, vai se resumir na ideia de a América para os americanos, né? E nesse discurso, então, o presidente Monroe deixa claro que o velho continente, né, a Europa precisa reconhecer que o novo continente, que a América tem especificidades próprias, tem destinos próprios, tem um futuro próprio, que são duas experiências distintas, e que a Europa, ao reconhecer isso, deveria abrir mão de qualquer pretensão colonial no território do continente americano. Então ali se lança as bases daquilo que ficou conhecido como doutrina Monroe, e que guarda aí algumas já reflexões para a gente. A primeira delas que, ainda que no primeiro momento ela não fosse uma doutrina imperialista e expansionista, mas principalmente uma doutrina de autopreservação, de autocuidado, né, de evitar aí o avanço das colônias, das metrópoles europeias, ela em pouco tempo se torna aí uma ideologia, né, um pensamento de que a América para os americanos só poderia ser garantidas com a guarda da América pelos Estados Unidos da América. Esse é o primeiro ponto. Para além disso, é importante também a gente lembrar que o povo dos Estados Unidos, então uma nação já independente, começa as suas lideranças, né, os seus governos, os seus empresários, os seus militares, começam a ter a preocupação de que não basta apenas aquela faixa de terra que pertence, né, que são originários das 13 colônias ali na costa leste, que esse país precisaria crescer, né? Então veja, até começo do século XIX, os Estados Unidos eram uma faixa muito pequena de terra em relação ao que ele é hoje. E aí que começa o grande processo de conquista do Oeste, né? E o que tinha para dentro do continente dos Estados Unidos, enquanto só existia do continente americano, né? Não era os Estados Unidos, o continente americano. O que tinha para dentro desse continente, desse vasto território, quando os Estados Unidos da América era só uma pequena faixa costeira? Existia ali um território muito grande que pertencia à França, que era a Louisiana. Hoje a gente conhece a Louisiana como um estado no miolo ali do continente dos Estados Unidos, mas na verdade a Louisiana era uma faixa de terra muito grande, que ocupava a parte central, a porção central do que hoje é os Estados Unidos. Uma outra parte pertencia à Espanha, uma outra parte ainda pertencia aos mexicanos, recém-independentes, né, com sua conquista de independência recente em relação à Espanha, e o restante era dos povos originários, que era de quem deveria ter sido todo o tempo, né, pertencia aos povos, às nações indígenas ali da América do Norte. Começa esse processo de expansão. Esse processo de expansão ele começa ali em meados do século XIX, mas ele foi movido por uma outra doutrina que surge nos Estados Unidos, né? que ficou conhecido como a doutrina do Destino Manifesto. Para a gente discutir o Destino Manifesto, é muito interessante, quem quiser depois procurar, ou procurar enquanto nos ouve aí, se você escrever Destino Manifesto no Google e colocar imagens, vai aparecer ali uma pintura clássica, né, do John Gast, de 1872, e essa pintura retrata o que é a doutrina do Destino Manifesto. Veja, é uma pintura feita já ali umas 3 décadas depois que começa
depois que surge essa ideia, né? Mas vamos pegar essa imagem porque ela é muito ilustrativa. Nessa imagem nós temos a figura de uma musa, que é a Colômbia, que é uma espécie de uma representação dos Estados Unidos, tanto é que um dos principais estúdios de cinema é a Columbia TriStar Pictures, que a gente vê em vários filmes, é aquela figura que tem uma tocha na mão, uma mulher, né, com roupas brancas e de seda, enfim, com essa tocha na mão. Então nós temos a figura da Colômbia flutuando no ar, e lá embaixo na imagem nós vemos distante os portos da costa leste, né, a parte mais já desenvolvida dos Estados Unidos, as primeiras colônias. Para dentro do continente vai indo o trilho de trem sendo construído com as primeiras ferrovias já em viagem. Temos uma parte mais avançada, onde vemos os colonos chegando com seus carroções, os índios indo embora, né, sendo expulsos, a caçada dos búfalos. Então, de alguma forma, a Colômbia ela traz nas mãos, em uma das mãos, ela traz o fio do telégrafo que está sendo instalado. Então, na verdade, nessa imagem, o que nós temos aí é a Colômbia, que é a representação dos Estados Unidos da América, trazendo o telégrafo, trazendo os trilhos de trem, que são os equipamentos de comunicação que integram, né, que interligam as várias porções dos Estados Unidos. Mas vemos os colonos ainda mais à frente disso, formando suas primeiras colônias já no oeste distante, expulsando os índios, expulsando os búfalos. Então é a tomada do destino manifesto se realizando. Pois bem, mas quando que surge essa ideia, né? Ela surge com uma grande mobilização feita por essas pessoas que eu citei, né? Essas pessoas de grande influência, grande poder econômico e político dos Estados Unidos, criando aí uma ideia de que os Estados Unidos da América é uma nação, uma única nação do mundo que surge a partir de um processo de liberdade sem ancestrais no próprio território ligados ao feudalismo europeu. Então, não há títulos de nobreza no território, não há nobres, não há famílias grandiosas, há apenas lutadores pela liberdade. E que isso demonstra a excepcionalidade, né? Existe esse princípio da excepcionalidade dos Estados Unidos da América, então, como uma nação diferenciada das demais nações do mundo. E isso significa, então, né, que se isso acontece é pela vontade de Deus. Então, portanto, Deus tem uma missão para os Estados Unidos da América, e essa missão dos Estados Unidos da América no mundo é levar ao mundo esse modelo de sociedade, esse modelo societário. Então, os Estados Unidos da América é o grande farol, é o grande modelo de modernidade, de avanço, de desenvolvimento, de um novo tempo, de um novo mundo, de uma nova sociedade, diferente daquela que vem aí dos escombros do sistema feudal. Agora, a ideia desse destino manifesto, básica, principal, é a destinação dessa missão dada por Deus. E se é dada por Deus, ela não pode ser questionada, ela tem que ser cumprida. Esse debate já estava colocado já por volta de 1840 nos Estados Unidos, mas ele vai ganhar força em 1845, a partir das publicações de John O'Sullivan, que era o editor, o redator, né, dos jornais do Democracy Review e do New York Morning News, que eram jornais importantes ali da costa leste. E ele foi um propulsor desse debate, né? Na verdade, isso surge a partir de editoriais escritos nesses jornais, não assinados, mas hoje todo mundo acredita que são obra do O'Sullivan, que era justamente quase os mesmos textos escritos em dois diferentes jornais, onde ele era o editor desses dois jornais. Isso ajudou a criar um impulso, né? Um impulso que legitimava um movimento, uma mobilização dessas lideranças nesse intento, nesse ímpeto de conquista. Pois bem, esse movimento gerou um processo intenso e curto, em que a Louisiana foi comprada da França. Quem governava a França na época era Napoleão,
Napoleão vende a Louisiana para os Estados Unidos. Existe uma negociação com a Inglaterra. A Inglaterra, depois da independência dos Estados Unidos, a Inglaterra ficou ainda com a porção do que hoje a gente chama de Canadá. Foi negociado com a Inglaterra mais um território. Foi feita uma guerra contra o México, né, uma guerra covarde, uma guerra violenta contra o México para a retirada de uma grande faixa de território, que hoje são os estados como Texas, por exemplo, que eram do México, foram tirados do México através desses conflitos. E é óbvio, né, o extermínio ali de diversas populações indígenas. Isso faz parte de uma pesquisa que eu faço, é interessante, porque se nós assistimos aí os filmes de Bang Bang, Faroeste, enfim, né, o filme sobre o Velho Oeste, sobretudo os anos 50, né, entre os anos 20 e os anos 50, é muito interessante como isso é retratado, e como muitos desses filmes funcionam como peças ideológicas de legitimação dessa história ainda no começo do século XX. Bem, além desse processo, né, da doutrina Monroe e da doutrina do Destino Manifesto, ainda tem uma outra doutrina que faz parte, né, dessa construção ideológica do que é os Estados Unidos, que é a tese da fronteira. O que é a tese da fronteira, né? Qual a importância dela? Nos Estados Unidos, houve um historiador chamado Frederick Jackson Turner. O Turner foi um historiador muito importante para os Estados Unidos e ele foi um influenciador, né? Ele criou a primeira escola de história, né? A primeira forma de se fazer história nos Estados Unidos, e ele foi o responsável por escrever, por publicar em 1893 um primeiro artigo, né, em que ele está discutindo a questão da fronteira, o papel da fronteira na formação dos Estados Unidos, que depois desse primeiro artigo veio uma série de outros artigos, e como ele foi o cara que iniciou, né, o iniciador de uma historiografia, de uma referência historiográfica nos Estados Unidos, ele acabou influenciando algumas gerações de historiadores que vão desenvolver essa ideia e vão amplificar essa ideia da tese da fronteira. Bem, a tese da fronteira diz o seguinte, né, que a conquista do Oeste, né, quer dizer, essa fronteira que foi sempre uma fronteira móvel, que vai da costa leste e vai se expandindo até o oeste, até chegar na outra costa, na costa do Pacífico. Então é uma fronteira móvel, uma fronteira que foi se deslocando em pouco tempo. Na construção dessa nação, foi se formando um novo tipo humano, né? Esse tipo humano que também é uma excepcionalidade dos Estados Unidos. Esse tipo humano, ele carrega a experiência de ser um sujeito empreendedor que se lança na fronteira distante, na fronteira oeste, aquela fronteira entre dois mundos, né, o mundo da civilização e o mundo da selvageria. Lembrando que para além da fronteira era chamada de terra livre, como se não existisse mais ninguém, não existisse povos indígenas, nem mexicanos, nem enfim. E nessa experiência, esse novo tipo, né, esse sujeito dos Estados Unidos, ele é movido por um ímpeto individualista, formado sempre por um núcleo familiar pequeno, né, normalmente ia esse cara na frente, ou ia ele e sua esposa em um ou dois filhos, formando pequenos ranchos, né? Primeiro um pequeno assentamento, depois um pequeno rancho, e que depois iam chegando mais pessoas, formando ali uma pequena comunidade, e que depois alguma dessas pessoas se lançariam mais para frente, ampliando ainda mais a fronteira. Sempre no exercício de contínuo esforço por conquista de mais terras para os Estados Unidos, mas sempre tendo por base uma mentalidade mais solitária, mais ligada ao núcleo familiar ou às pequenas formações comunitárias, de um sujeito sempre muito laborioso, sempre muito trabalhador,
Nesse primeiro artigo, né, o Jackson Turner, ele coloca ali uma fala de um congressista, que ele não cita o nome desse congressista, mas que serve para ilustrar esse sujeito. E aí é interessante porque ele já começa a demonstrar que existe uma diferença entre esse sujeito que vai conquistando a fronteira e aquele sujeito que está na costa leste. Porque aquele sujeito da costa leste, das 13 colônias, é um sujeito que, por estar ali na beirada do Atlântico, né, na comunicação com a Europa, ele é um sujeito já refinado, já aburguesado, aristocrático e que pensa uma nação como uma totalidade. Mas o sujeito que está no oeste, não. Esse sujeito que está no oeste, ele é o laborioso, ele é trabalhador. Por isso que quando Turner cita esse congressista diz o seguinte, que o político, que o congressista da costa leste, oriundo da costa leste, quando ele vai para casa, ele tem ali um escravo para servi-lo, uma empregada para servi-lo, ele toma um licor, fuma um charuto. Já o congressista, que oriundo da fronteira, ele quando volta para casa, ele tira seu casaco e vai trabalhar no arado. Então ele pode ser um sujeito um pouco mais bronco, um pouco menos sofisticado, mais bruto mesmo, mas ele é um sujeito trabalhador. E é esse sujeito trabalhador que representa o povo dos Estados Unidos da América. Esse sujeito, ele é o tipo americano. Isso é muito interessante, porque já se cria aí tanto, né, a tese da fronteira, ela cria ao mesmo tempo o perfil, né, ideológico desse tipo americano, que nós preferimos dizer estadunidense, mas ao mesmo tempo também coloca uma contínua tensão, um tensionamento que existe entre esse tipo estadunidense, ligado ao núcleo familiar, às pequenas comunidades, e a tensão que ele mantém com a ideia de uma nação unificada, de uma nação com poder centralizado. Não à toa, eu citei agora há pouco alguns filmes, né, falei da importância de assistir alguns filmes aí do Velho Oeste para conseguir entender como isso é trabalhado ideologicamente no cinema. E em muitos desses filmes desse período que eu citei, o sujeito que representa a União, o grande Estados Unidos, é sempre um sujeito fraco, baixo, obeso, molenga, ao passo que o sujeito da colônia é sempre forte, esbelto, de uma moral muito firme. Pois bem, esse pensamento dos Estados Unidos molda, por exemplo, né, um grande equívoco que existe entre a juventude brasileira, né, sobretudo de algumas juventudes de partidos comunistas, a ideia de achar que quando a gente assiste, por exemplo, Guerra nas Estrelas, e quando os heróis de Guerra nas Estrelas estão lutando contra algo que se chama o Império, então Guerra nas Estrelas é, na verdade, um filme anti-imperialista. Não, na verdade, o filme Guerra nas Estrelas é só um filme que replica, né, que atualiza justamente o mito da fronteira, né, justamente a tese da fronteira, essa ideia de uma luta do sujeito comunitário, do sujeito laborioso contra o Estado, sempre querendo controlar a vida, a sua vida pessoal, sua vida privada. Isso não tem nada a ver com o socialismo. É claro que a leitura que se possa fazer pode ser a leitura que você quiser, mas de origem não. De origem é só uma atualização dessa fantasia, dessa ideologia dos Estados Unidos. Pois bem, isso posto, né, é interessante entendermos então como que os Estados Unidos da América ele surge a partir de mitologias e de longos, intensos processos de conquista. Nesse período, que vai, portanto, de 1775, quando começam os primeiros conflitos contra a dominação inglesa, e se avança no tempo, passando
pela conquista do Oeste. Tem um ponto aí, logo após a conquista do Oeste, que é a Guerra da Secessão, que é o conflito civil, né, a Guerra Civil Americana, ou a Guerra da Secessão, enfim, em que o Norte e o Sul guerreiam, que vai ali de 1861 a 1865, depois um processo de reconstrução nacional, e aí a entrada dos Estados Unidos contra a Espanha, em 1889. Quer dizer, antes do século terminar, os Estados Unidos começam um conflito contra a Espanha, é considerado, o Lenin inclusive coloca isso no seu livro O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, como a primeira guerra interimperialista da história. Os Estados Unidos disputam com a Espanha as suas colônias no Caribe e no Pacífico, né? E aí no Caribe ali o objeto principal é Cuba. Então, se percebemos que a tentativa dos Estados Unidos de dominar Cuba é bem mais antiga. Então, nós temos aí um período que são 120 e poucos anos, né? Em apenas um pouco mais de um século, os Estados Unidos passam por uma guerra de libertação nacional, uma guerra contra os mexicanos, uma guerra de extermínio contra os indígenas, uma guerra civil e uma guerra interimperialista, né? Quer dizer, é uma nação que se constrói na conquista, na agressão a outros povos, no extermínio de nações originárias, né? Inclusive uma guerra interna, uma guerra do povo contra si mesmo. Não é preciso dizer que todo esse processo é considerado pelos historiadores como o longo processo de revolução burguesa dos Estados Unidos. Esse longo processo de extrema violência, ele lança as bases do capitalismo dos Estados Unidos. É óbvio que, com tantas guerras, a indústria bélica é uma das que mais avançam, a indústria da ferrovia é uma das que mais avançam, enfim. Então, os Estados Unidos é uma nação que se constrói territorialmente, economicamente e subjetivamente a partir do conflito constante, baseado numa ideia de excepcionalismo divino, de uma missão dada por Deus, de que a cultura, a sociedade dos Estados Unidos da América deve ser imposta ao mundo como um todo. Então, não é possível imaginar um outro Estados Unidos da América. Se isso tudo parece com certo exagero ou alguma coisa passado, eu convido a assistir, é fácil de localizar isso num veículo como o próprio YouTube ou nos sites próprios, a assistir aos discursos de posse do Obama ou o último discurso de posse do Biden. Veja, não estou dizendo nem para se ver os discursos de posse dos últimos presidentes republicanos. Estou falando, leiam os discursos de posse dos presidentes democratas, que supostamente seriam a porção mais avançada, mais progressista dos Estados Unidos. Verão ali, né, vocês vão perceber ali todos os discursos de conquista, que são os países farol do mundo, de que se trata do país farol do mundo, do país que serve como modelo, e muitas referências a Deus, né, ao papel divino dos Estados Unidos. Tanto é que o discurso do Biden, né, não o discurso ainda de posse, mas o discurso da vitória, é um discurso de pouco mais de 14 minutos, muito interessante de assistir, além de fazer várias referências a Deus, né, várias referências à questão da família, ele termina o discurso com a frase: Deus proteja as nossas tropas. Quer dizer, nessa frase tão curta, o resumo de tudo isso. O resumo da excepcionalidade divina, da missão divina atribuída aos Estados Unidos da América. Essa é a nação que conduz
o imperialismo atualmente. É interessante notar como o excepcionalismo dos Estados Unidos, né, leva aí também a algumas linhas diplomáticas, algumas linhas de participação do mundo, né, que é a ideia do isolacionismo, né, então uma nação que se isola dos conflitos dos outros e, ao mesmo tempo, do unilateralismo. Quer dizer, uma nação que se coloca como jogador global, mas um jogador global que não trabalha em uma perspectiva multilateral, mas unilateral, sendo que o seu lado é o lado mais importante. É interessante notar que essa ideia de isolacionismo e unilateralismo significa que os Estados Unidos não estão preocupados com os problemas dos outros, mas só com seus próprios problemas. Eu acho que aí é muito interessante a gente olhar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, né? Quando surge a Primeira Guerra Mundial, a ideia dos Estados Unidos é de que não vamos participar, porque isso é uma guerra dos europeus, não nos interessa, né? A guerra dele não nos interessa. Quando que os Estados Unidos decide entrar na Primeira Guerra Mundial, já lhe faltando um ano e pouco apenas para o final do conflito? Por dois eventos muito específicos. O primeiro que a Alemanha assina ali um decreto de que a guerra marítima é uma guerra total. O que isso significa, então, que qualquer navio que não seja aliado da Alemanha seria afundado por seus navios e submarinos, inclusive das nações que, como os Estados Unidos, se colocassem como nações neutras. Além disso, foi interceptada uma comunicação entre o governo, né, do Império Alemão e o seu embaixador no México, autorizando o embaixador alemão no México a iniciar diálogos com o governo mexicano, no sentido de financiar uma guerra mexicana contra os Estados Unidos, pelos territórios que os Estados Unidos tinham retirado do México, caso os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial. Repetindo, né, se os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ia financiar uma guerra do México contra os Estados Unidos, no sentido de manter as tropas dos Estados Unidos, manter suas armas concentradas no seu território e não mandarem para a Europa. Por conta desses dois eventos, os Estados Unidos decidem entrar na Primeira Guerra Mundial. Depois disso, né, o papel dos Estados Unidos no seu expansionismo é imparável, né, é ininterrupto, né? Então, os Estados Unidos, a partir da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, vai jogando a linha de conquista cada vez mais no sentido do Oriente. No entanto, o excepcionalismo, né, divino, a ideia do isolacionismo e a ideia da unilateralidade nunca deixaram a linha diplomática militar dos Estados Unidos. Basta ver o que os Estados Unidos fizeram agora com um dos seus parceiros históricos, que é a França. A França, durante a guerra de independência, né, a França mandou, né, navios com soldados para lutarem ao lado dos colonos dos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Parte dos grandes problemas econômicos que a França teve e que levaram à Revolução Francesa parte por conta das dívidas de guerra que a França tiveram que fazer para ajudar os colonos americanos contra a metrópole inglesa. Ainda assim, né, nessa disputa entre Estados Unidos e China, que temos acompanhado recentemente, os Estados Unidos deixou a parceira França haver navios, ou a gente pode fazer uma brincadeira agora, haver submarinos. A França, que negociava já há muitos anos a venda de submarinos para a Austrália, os Estados Unidos atravessa esse samba e negocia em segredo com a Austrália e o Reino Unido a formação de uma nova frente de nações, se não me engano o nome é AUKUS, né? Que é a Austrália, o Reino Unido e Estados Unidos, atravessa esse samba e
vende, né, os Estados Unidos negocia com a Austrália a venda de navios movidos à energia nuclear, fazendo com que então a Austrália desista dos seus negócios, né, da compra dos navios, dos submarinos franceses, o que gerou aí tem gerado aí nas últimas 2 semanas imensos protestos da França, onde ela afirma que ela foi traída pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos não é mais uma nação confiável para os franceses, e a forma como os Estados Unidos tratou então a França nesse processo, a França, que é uma parceira de OTAN, né, uma parceira dos Estados Unidos na OTAN, a Austrália não é até então um integrante fixo da OTAN, a forma como os Estados Unidos tratou a França nesse processo, no objetivo de buscar um benefício imediato, demonstra como que o unilateralismo ainda é o principal princípio da diplomacia econômica, política militar dos Estados Unidos da América. Dessa forma, né, é interessante também a gente colocar em atenção, porque os Estados Unidos se crê como uma nação única. Recentemente eu vi alguns jornalistas da CNN, né, quando estão divulgando ali as coisas do Afeganistão, dizendo assim, nossa, mas nós aqui no Ocidente, e aí eu tento falar com a moça pela TV, mas evidentemente ela não me ouve, que para o povo dos Estados Unidos e para o povo da Europa, né, da Europa Ocidental, nós aqui não somos ocidentais, né, ocidental para eles é justamente a Europa Ocidental, os Estados Unidos e a Austrália, né? Nós somos só latinos, né? Nos Estados Unidos, o mais branco de nós, brasileiros, é tratado como um latino branco, mas um latino, não um ocidental. É importante fazer essa distinção, lançar luz sobre essa forma como somos vistos, porque para os Estados Unidos, qualquer povo que não seja o do próprio Estados Unidos é um outro povo, é um povo rebaixado, né? Um parceiro muito próximo são os europeus, são os australianos, mas ainda assim um degrau abaixo. Portanto, quando nós vemos um avião dos Estados Unidos decolando, né, com afegãos tentando se agarrar à fuselagem e caindo e morrendo, teve o relato de um corpo que foi encontrado no trem de pouso de um dos aviões, né, de retirada ali do Afeganistão, a forma como esses haitianos foram caçados, né, como animais, a forma como os Estados Unidos trata todos aqueles que tentam atravessar a fronteira para os Estados Unidos, acreditando nesse sonho americano, um sonho que não existe, né? Os Estados Unidos hoje é uma das nações com o maior número de população de rua, de favelados, enfim, né? O sonho americano não existe. É importante fazer essa distinção porque para os Estados Unidos a realização do sonho americano se constrói em cima dos outros, né? Como eles fizeram com os povos indígenas, como eles fizeram com os mexicanos e como eles têm feito desde então, né? Como fizeram com os cubanos. Desde então, os Estados Unidos é essa máquina de excepcionalidade, que acredita numa excepcionalidade divina e acredita na sua superioridade moral, étnica, existencial. Portanto, né, assim, concluindo, o sonho americano é o pesadelo do mundo. Né? Não é possível a realização de um mundo que seja um mundo bom para se viver e, ao mesmo tempo, o mundo onde o sonho americano se realiza. O sonho americano se realiza sobre as costas dos povos, inclusive parte dos povos que formam o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, sendo uma nação formada por migrantes, os migrantes não são todos iguais. Né? Existe ali o que é chamado de uma cultura WASP, né? Que é uma sigla em inglês para brancos, anglo-saxões e protestantes, né? Quer dizer, a clanata da sociedade estadunidense,
que, portanto, se permite uma colonização interna violenta, como aconteceu e acontece no Brasil. Os Estados Unidos colonizam o seu próprio povo, né? Essa elite econômica, étnica, religiosa, ela coloniza o seu próprio povo, né? Os negros, os latinos, os asiáticos, as pessoas nascidas nos Estados Unidos, mas com essas origens diversas, né? São também um cidadão de segunda classe, também colonizados pelas elites dos Estados Unidos. Então, na verdade, quando a gente está falando do sonho americano, a gente está falando do sonho de uma parte dos americanos, de uma parte dos Estados Unidos, uma parte que é justamente a sua elite, né, que vende para o mundo um país onde tudo é possível, mas um país onde tudo é possível apenas se você for daquela elite. É óbvio que alguém aí pode estar falando que isso é assim em qualquer país do mundo, as elites sempre mandam. Sim, é verdade, mas estamos falando da elite das elites, né? A elite da grande nação que hoje capitaneia o imperialismo como um todo. Muitos analistas dizem que um imperialismo em decadência, e nós aí também acreditamos, mas uma decadência ainda muito incipiente, os Estados Unidos ainda têm muito poder aí pela frente, né? Então, é fundamental, e essa é a principal mensagem da RC, né, com essa transmissão de hoje, é fundamental que comecemos a estudar mais profundamente os Estados Unidos da América, né? A esquerda brasileira se debruça muito a estudar as questões das revoluções europeias, tanto as burguesas quanto as socialistas. É fundamental estudar isso, claro, nós estamos negando isso. Hoje estamos lançando muito no estudo das revoluções sobre das asiáticas, né, que também é importante, mas não podemos deixar de estudar, não podemos abrir mão de estudarmos o nosso inimigo, né? O nosso objeto de estudo tem que ser sempre, nosso principal objeto de estudo tem que ser sempre o nosso principal inimigo, né? Conhecer os Estados Unidos da América hoje é fundamental para entendermos o que está acontecendo no mundo e, particularmente, no Brasil, né? A ascensão hoje de uma elite, de um fascismo bolsonarista, se dá principalmente, não somente, mas principalmente pela influência da elite dos Estados Unidos e toda a sua ideologia de excepcionalismo, sua ideologia de destino manifesto, o tipo americano dessa tese que na verdade é um mito da fronteira. É isso que pauta hoje o fascismo bolsonarista e provavelmente o fascismo que vai ficar aqui no Brasil mesmo depois da derrota final do Bolsonaro e do seu grupo. É isso, eu vou aqui ler os camaradas que estão fazendo vários comentários e vamos lá. A Bruna dando boa noite, camarada Bruna. Roberto colocando os Estados Unidos que planejam para não ser o que são hoje, uma história de dominação de os povos. Sim, se planejaram para ser o que eles são hoje, né? É interessante que os Estados Unidos ele surge com isso, né? O projeto dos Estados Unidos, que na letra, né? No discurso é muito lindo, né? Uma nação moderna, que surge na integração dos povos, mas que no fundo é um projeto de poder, né? E o Roberto lembra que a ideologia protestante os direciona para ser o que são hoje, exatamente. Sim, ele cita aqui a região de Nova York, que pertencia à Holanda. Eu não sei se é exatamente Nova York, mas eu creio que sim, porque York é um território, é um condado na Inglaterra, né? Mas sim, a parte da Costa Leste a Costa Leste foi muito colonizada, recebeu outros povos, né, outras metrópoles, assim como o Brasil recebeu holandeses, e também teve um processo de chegada de imigrantes ao longo do final do século XIX, começo do século XX, de vários lugares do mundo. Muitos italianos, né, muitos irlandeses que fugiram do imperialismo, da dominação e colonização inglesa. E o Roberto fala aqui da covardia do México e da luta
sem falar da ajuda da independência de Cuba contra a Espanha e posteriormente os dominar politicamente. Exatamente isso é muito interessante, né, que é a guerra hispano-americana, que na verdade os Estados Unidos lançam uma campanha dizendo que Cuba era massacrada pela Espanha, o que é verdade, né, mas que eles iriam se lançar disso para tornar o povo cubano independente, né, livre da Espanha, mas que no fundo acaba sendo a troca de uma metrópole colonial por outra. A Lavínia lembra que fizeram a mesma coisa com a Coreia do Sul e o Vietnã, né? O Roberto lembra aqui da emenda Platt. Depois ele fala sobre a questão do armamento da população dos Estados Unidos, vem da cultura de conquista do Oeste. Exatamente, a conquista do Oeste precisa ser muito estudada, né? A origem dos mitos, enfim, das legitimações, desse espírito de conquista, vem muito de um país, né, que se cresceu na conquista do seu próprio território, mas numa conquista violenta, dizimando outros povos, né? Dizimando, saqueando, enfim. E o Roberto lembra que estão sempre em guerra com alguém, mas estão protegidos no seu continente. Isso é muito interessante porque a conquista daquele imenso território costa a costa, né, permite um país que consegue se proteger de uma maneira total, né? Talvez o único ataque que os Estados Unidos tenham sofrido em seu próprio território é o Pearl Harbor, né, na Segunda Guerra Mundial, que marca a entrada dos Estados Unidos, mas que é um porto, né, nas ilhas, né, no Pacífico, mas ataque em solo mesmo, se eu não me engano, só os de 11 de setembro. Agora, é importante deixar claro como que as guerras fazem parte da cultura dos Estados Unidos e da formação dos Estados Unidos, mobilizando, a gente não está falando só de ideologia, né? Pensar que a ideologia funciona em si é idealismo, né? É a ideologia que se constrói e reconstrói, que é construída e constrói dialeticamente aí a experiência histórica, em que a indústria, a principal indústria do mundo não é à toa que é a indústria das armas, né? Tendo muito à frente aí os Estados Unidos da América. O Márcio dizendo que não sabia disso, do financiar uma guerra mexicana contra os Estados Unidos e caso mesmo entrasse na Primeira Guerra Mundial. Isso é bem interessante, né? E é interessante perceber que isso acontece em 17, né? Quando essa comunicação é interceptada, e você vê que em 17 ainda existem ecos da conquista dos territórios mexicanos pelos Estados Unidos da América. E o Tchelle lembrando que a conquista do Oeste é um processo quase bíblico. Para eles é bíblico, né? E tem um detalhe interessante, né, sobre a conquista do Oeste. E aí a gente começa a perceber como que as linhas se conectam, né? As linhas da história do século XX se conectam de uma forma interessante e assustadora. Um alemão chamado Friedrich Hatzel visitou os Estados Unidos, um geógrafo, né, e antropólogo, visitou os Estados Unidos em 1873. Nessa visita, ele conheceu o processo da conquista do Oeste, né? Ele entendeu o que é aquela conquista e ele desenvolveu uma teoria muito importante, que é a teoria do Lebensraum, né? do espaço vital, né? Que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Pois bem, basicamente, claro, uma simplificação tremenda, mas o que diz essa ideia, né, esse conceito do espaço vital, é que qualquer nação que se pretenda ser grande na modernidade, né, ela precisa conquistar um vasto território da onde ela vai tirar aí o seu sustento, pessoas e, sobretudo, um vasto território que também lhe sirva de proteção. Né? Você precisa ter um vasto território colonial que cerque a metrópole para garantir a sua proteção. Um outro alemão vai ler essa ideia e vai sacar isso perfeitamente. Um alemão chamado Adolf Hitler, né? Que no seu livro Minha Luta, né? o Mein Kampf, né? Enfim, o Minha Luta, que ele escreveu na cadeia depois da tentativa frustrada
de um golpe de Estado ali, que ficou conhecido como o punch da cervejaria, né, o golpe da cervejaria, é ali que o Hitler vai tecer ali toda a sua lógica, a sua estratégia de conquista de um território imenso para formar o seu espaço vital, que ele vai localizar justamente no Oriente, né, que seria o território que ele tentou conquistar ali, da Europa Oriental até a União Soviética, né? Mas veja, o espaço vital que Hitler tentou conquistar, ele entendeu isso a partir do que de um outro alemão escreveu em 1873, né, depois da visita dele nos Estados Unidos em 1873, mas que surge a partir da compreensão do que é a conquista do Oeste, né? Não à toa Hitler também escreveu, olha que interessante, né, que os Estados Unidos só tinham aquela grandeza que tinham porque o sujeito que colonizou os Estados Unidos, ele é, de alguma forma, um sujeito de origem germânica, né? Não vamos esquecer que é um dos povos da antiguidade, né, que a gente conheceu como os povos bárbaros, esse termo é um indevido, mas são os povos germânicos, né, que vão dar origem a diversos povos da Europa ocidental, diversos dos povos que vão dar origem ali à França, à Inglaterra, enfim, são de origem germânica, são diferentes tribos germânicas, né? Os germânicos são um povo muito grande, formado por diferentes tribos ali. Então Hitler reconhecia que só foi possível o povo dos Estados Unidos da América conquistar o seu vasto território justamente porque eles carregavam ainda o sangue germânico. Ao mesmo tempo, os principais ideólogos nazistas se basearam, isso é descrito, é comprovado e afirmado pelos próprios, né? As leis raciais nazistas, boa parte delas são leis influenciadas e inspiradas nas leis raciais dos Estados Unidos, né? Da forma como os Estados Unidos lidavam com seus povos internos, com seus negros, né, com a população negra, com a população latina, com a população indígena. Então, aquela forma, né, aquelas proibições que todos nós já cansamos de ver, né, proibição de poder de usar o mesmo bebedouro, de usar o mesmo transporte, enfim, serviram de inspiração aos nazistas. Então a gente percebe como que as ideologias estadunidenses, as ideologias que formam os Estados Unidos, vai acabar gerando aí subsídios ideológicos para o nazismo, né? Isso é muito fundamental conhecer isso. Isso porque eu não estou abordando aqui, senão a gente teria que fazer uma transmissão aqui de 2 horas, o papel das religiões protestantes nos Estados Unidos já na segunda metade do século XX, né? Para isso, existem alguns livros muito interessantes, um deles está em inglês, né, que é o The Family, do Jeffrey, não vou me lembrar agora o nome inteiro do autor, mas que foi convertido num documentário que, se não me engano, está na Netflix, ou se procura lá, The Family, a família, é muito interessante, né? O documentário ele retrata bem o livro. Agora, o livro é muito interessante porque existe passagem do livro que vai falar sobre o papel dos protestantes nas ditaduras latino-americanas e africanas, inclusive no Brasil, né? Como que muito desse, e aí a gente pode entender como que muito desses neopentecostais de hoje que apoiam Bolsonaro, eles fazem parte de um projeto mais antigo que surge em solo dos Estados Unidos da América, que surge entre as elites protestantes dos Estados Unidos da América. Continuando aqui, a camarada Lave coloca, então, camarada, ia comentar sobre isso. Alguns analistas políticos usam o conceito guerra infinita para definir sobre as atitudes. E aí o Roberto lembra disso, você fala das ditaduras militares da América Latina para manter esse território sob seu comando. Sim, o Brasil né, ele é espaço vital, né, dos Estados Unidos, sem dúvida, né? Vamos lembrar que o espaço vital hoje ele não é mais apenas um espaço de controle direto, mas de influência política, enfim. Qual a importância, olha que interessante, né?
como é importante para os Estados Unidos um país como o Brasil, completamente aliado aos interesses dos Estados Unidos, para lutar contra a Venezuela. E essa luta contra a Venezuela não é só uma guerra, é só o fato de existir um país que não apoia a Venezuela. Atualmente, o conflito entre a Colômbia e a Venezuela tem se intensificado por ordem dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que a Colômbia é um país geograficamente, geopoliticamente determinante na América do Sul. Ela está ali colada ali, ela está no eixo de encaixe na América Central. Ela tem saída para os 2 oceanos, saídas muito próximas entre si, ligadas por uma faixa estreita de terra. Então ela é muito importante, né, geopoliticamente muito importante. Ela tem feito uma pressão. A ideia atual da diplomacia militar dos Estados Unidos é manter uma tensão constante entre Colômbia e Venezuela, no interesse de enfraquecimento da Venezuela, né? Então você imagina que tem um enfraquecimento vindo do Brasil, da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai. No último encontro que ocorreu, acho que está ocorrendo ainda, da CELAC, né, que é a conferência aí dos estados daquela região, as falas ofensivas, né, agressivas dos presidentes Paraguai e Uruguai contra o Maduro, e o Maduro dizendo, olha, vamos negociar, temos divergência, mas vamos negociar de forma educada entre estados, né? Enfim, então tudo isso constitui aí um espaço vital, que não precisa ser necessariamente um espaço vital com a presença e a dominação dos Estados Unidos, mas com a influência econômica, militar e política dos Estados Unidos da América. A camarada Laves coloca sempre falar dos golpes maquiados, da Revolução Colorida, da Revolução Democrática, assim, né? Aquelas táticas de guerra híbrida, enfim, né? De smart power dos Estados Unidos. Moto, música e aventura. Fala aqui do Simão Bolívar, tudo bem? Moto, música e aventura, bem-vindo. Os Estados Unidos, abre aspas, né? Os Estados Unidos parecem destinados pela providência para encher de fome e miséria a América em nome da liberdade. Fecha aspas, Simão Bolívar, o libertador das Américas. É isso, né? Você vê como que quem está ligado já no primeiro momento já percebeu o que eram os Estados Unidos da América. Roberto coloca aqui, resumindo, o inimigo do mundo são os Estados Unidos. Sim, já foram outros, né? Mas hoje quem comanda o imperialismo é os Estados Unidos e o domina de uma forma como nenhuma outra nação dominou o imperialismo. Eu particularmente acredito que nem Lenin conseguiu imaginar o imperialismo no formato como ele tem hoje. A Stephanie Brandão coloca, pois que Deus é esse que favorece alguns e deixa os outros na fome e na miséria. Exatamente, camarada Stephanie, que Deus é esse, né? E é interessante, né? Porque os Estados Unidos é uma nação extremamente religiosa, né? Seus presidentes falam muito em Deus, o povo fala muito em Deus. Eu particularmente acho isso assustador. Eu já citei isso talvez em uma outra transmissão. O Adorno tem um texto muito interessante, Theodor Adorno, se não me engano, chamado Quando as Estrelas Descem à Terra, ou As Estrelas Descem à Terra, em que ele analisa, né, durante a guerra, a escola de Frankfurt muda para os Estados Unidos, e ele analisa aí, de alguma forma, a mentalidade do cidadão médio dos Estados Unidos a partir da crença deles nos horóscopos, né? Então ele analisa algumas revistas de grande influência, de grande circulação ali, ele analisa as sessões de horóscopo dessas revistas. É bem interessante a leitura, vale a pena. O Roberto lembrando que vimos uma amostra disso na pandemia, né? Sim, o que os Estados Unidos fez na pandemia, acho que foi o próprio Roberto que comentou isso, né, Roberto, numa conversa nossa, como que os Estados Unidos atravessou o samba para conseguir... ele desfez negócios que empresas no mundo, sobretudo empresas chinesas, mais com o controle de capital dos Estados Unidos, tiveram suas vendas para outras nações de equipamentos, de respiradores, de máscaras cancelados para atender o mercado dos Estados Unidos, né? Como que, inclusive, eu lembro que o governador do Maranhão, né, o Dino, ele teve que
maquiar a compra, né, e fazer um avião fazer escalas em outros, sair de rota, né, fazer rotas alternativas para conseguir levar equipamentos, se não me engano, respiradores para o Maranhão sem serem confiscados pelos Estados Unidos. E aí o Roberto coloca e que eles ainda fazem filmes, né, como Salvadores do Mundo. Sim, a coisa que eu acho estranho é que todos os extraterrestres que querem dominar o mundo descem nos Estados Unidos e falam inglês. Mas eu torno a dizer, é muito interessante, né, eu tenho feito esse exercício de assistir esses filmes de Velho Oeste, tanto os filmes clássicos, quanto uma série de filmes que foram feitos nos anos 50, são muitos filmes, muitos deles com roteiros bem sofríveis, mas que eram muito assistidos, né? Eram muito acompanhados. E é interessante como se a gente pensar que a tese da fronteira do Turner surge no comecinho do século, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, e como ele gerou, né, algumas gerações de historiadores dos Estados Unidos, criou uma ideia de historiografia hegemônica nos Estados Unidos, o quanto essa historiografia influenciou os roteiristas desses filmes. Então esses filmes são carregados dessa ideologia. Nos anos 70, filmes, quando surge aí o pensamento contra-hegemônico, né, o pensamento crítico nos Estados Unidos, a gente sabe disso, né, aqueles que são contra a guerra do Vietnã, por exemplo, então vai surgir filmes aí que vão fazer a crítica a esse modelo americano, mas esse modelo é muito forte e durou muito tempo, e dura muito tempo. Outro dia eu escrevi um pequeno ensaio fazendo uma comparação entre dois filmes clássicos dos Estados Unidos, né, que é No Tempo das Diligências, um filme do John Ford, que é um filme importantíssimo aí, do cinema dos Estados Unidos, e eu comparei com o filme Guerra nas Estrelas. E são os mesmos valores, né? São os mesmos valores, o mesmo discurso, a mesma ideia do tipo heróico, mas o tipo heróico que não quer ser o herói, né? O tipo da fronteira, o tipo que vive ali pensando só no dia de amanhã, mas que ao mesmo tempo, ao pensar só do seu benefício, ele acaba beneficiando a todos. São os mesmos princípios, né? Sendo sempre constantemente atualizados, né? A ideologia é isso, a ideologia ela sempre passa por processos de atualização e reatualização, que às vezes pode até parecer que ela é contra os objetos, né? as obras anteriores, mas na verdade ela só está atualizando essas obras, né? E o camarada Máximo aqui lembra que todos os meteoros caem nos Estados Unidos, todos os tsunamis e zumbis vão para lá. E mesmo assim eles vencem a todos, né? Isso é incrível, mas é isso que é os Estados Unidos da América, é isso que eles valorizam, e é isso. Essas ideologias elas são fundamentais, inclusive, para convencer o próprio povo dos Estados Unidos, né? Como é que um povo aceita estar em tantas guerras ao mesmo tempo, e por tanto tempo, se não for constantemente ideologizado nesse sentido, né? Essas guerras todas não têm justificação, né? Nem a ida para a guerra, nem os corpos dos jovens dos Estados Unidos que chegam mortos nessa guerra, mutilados. Essa é uma história que não é contada, né? Mas quem for pesquisar, você acha fotos de movimentos anti-guerra dos Estados Unidos, e que eles colocam as fotos dos mutilados, né, dos soldados, tanto os soldados homens quanto as mulheres mutilados pela guerra, né? São terríveis, né? Então eles tentam fazer um movimento anti-participação, anti-guerra nos Estados Unidos, pelo choque que mas como explicar a ida para tantas guerras, tantos corpos mortos, mutilados, se não for por um intenso e constante processo ideológico, né? Porque, na verdade, o povo dos Estados Unidos não ganha nada com essa guerra, né? Eles não ganham nada. Numa transmissão recente, um querido amigo que costuma acompanhar aqui, hoje ele não está acompanhando, mas que costuma acompanhar, que é o Luiz, ele lembra, né, que é interessante que os Estados Unidos vai fazer a guerra, né? Ele toma dinheiro dos impostos, ele toma dinheiro público para comprar armas para ir para as guerras.
mas as armas são compradas de outros estadunidenses ricos que produzem essas armas. Então, na verdade, a guerra também é uma transferência de recursos públicos para bolsos privados. Então, a guerra, né, ela é também uma forma de transferência de dinheiro público para bolsos privados dos industriais, tanto da indústria das armas, quanto das indústrias que são envolvidas na reconstrução dos países destruídos, né? Não é à toa que os Estados Unidos fazem aí o favor, né, todas as aspas que tem nessa palavra, né, de reconstruir as nações que destrói, né, justamente para injetar dinheiro ali, novamente, né, sequestrar dinheiro público e injetar nas empresas privadas. O camarada Wilson coloca aqui, esse modelo de salvadores do mundo tem feito um estrago violento na luta de classes. Não há heróis do México até a Terra do Fogo. A subcultura enlatada dos Yankees contribui ativamente, exatamente, né? É interessante que você falou dos heróis, Wilson, porque assim, nessa pesquisa sobre os filmes que eu mencionei, uma das figuras que é sempre muito mal vista, mal colocada nos filmes, é o do índio Jerônimo, né? Ele é sempre colocado como um cara malvado, um cara inimigo do povo, inimigo da paz. Mas quem é o Jerônimo de fato, né? Ele foi um chefe Apache. Quando os Apaches foram convencidos, né, o principal chefe Apache foi convencido a fazer um acordo com os Estados Unidos e irem morar numa reserva. Então eles receberiam um território, né, e receberiam ali cabeças de gado, e aí eles estavam se comprometendo a aprenderem a lidar com gado para não terem mais que precisar de tanta reserva. O Jerônimo foi uma das lideranças apaches que foi contra esse acordo. Ele disse que esse acordo ia acabar com os apaches, né, que não era possível confiar no homem branco. E por isso ele continuou em guerra contra os brancos, né, contra os povos colonizadores, quer dizer, aqueles povos que estavam chegando no oeste. Originalmente, a ideia seria a conquista do oeste parar em algum ponto e deixar os índios territórios. No entanto, quando começa ali a corrida do ouro, né, na segunda metade do século XX, esses acordos são deixados de lado, e os territórios indígenas são cada vez mais encolhidos, né, são tomados os territórios indígenas. Então, o Jerônimo estava certo. Né? Não era possível confiar naqueles homens, né? Não era possível confiar naqueles conquistadores. Mas o Jerônimo é sempre colocado como um índio mau nos filmes, né? Como o inimigo da paz, o inimigo da civilização. E na verdade estava certo quando ele disse que não era possível confiar naqueles colonizadores, que não é possível confiar em alguém que vem tomar o teu território e te obrigar a morar no local minúsculo, e que acabou se provando que depois se tornaria cada vez menor. O Roberto lembra que tem uns documentários bons do Michael Moore sobre o assunto. Eu gosto muito do Michael Moore, eu confesso, viu? Sobre a questão da guerra. O Wilson vai lembrando aqui, né, continua só falar para o processo de alienação dos povos dominados. O Márcio fala quando não é ridicularizado, visto como tapado e ignorante. Eu acho que você está falando do Jerônimo, né? Jerônimo é o nome que foi dado a essa liderança pelos mexicanos, se não me engano. É o nome mexicano dele. E o Roberto lembra que quando eu era criança, meu pai assistia os filmes de faroeste, eu entendia que os inimigos eram os índios. Pois é, né? Muito, muito interessante isso. Talvez um dos primeiros filmes. Não, primeiro, existem alguns filmes já críticos a essa questão, mas um dos primeiros filmes interessantes nesse sentido, pelo menos dos grandes filmes, né, é aquele Dança com Lobos. Se não me engano, foi dirigido, ele é estrelado pelo Kevin Costner, mas também é dirigido pelo Kevin Costner, que vai tentar mostrar que os índios têm nome, têm feições próprias. Ele utilizou atores indígenas para fazer esse filme. Isso é muito interessante, né? Você vê, só nos anos 90 se faz um grande filme, talvez não o primeiro, mas talvez um dos primeiros grandes filmes nesse sentido, né? Na verdade, essa história da elite WASP, né? Dessa elite dos Estados Unidos contra o seu povo, não terminou. A principal bandeira dos Panteras Negras, e eu acho que é uma bandeira ainda viva, lamentavelmente, é de que os Estados Unidos é um povo colonizador, né? Que a elite dos Estados Unidos é uma elite
colonizadora fora e dentro do próprio Estados Unidos, né? Então, os Panteras Negras entendiam sua luta contra as elites dos Estados Unidos como uma luta de libertação também, né? Uma luta de libertação nacional. Lembrando que os Panteras Negras tinham aí um pensamento sobre a questão da luta negra que é maravilhoso, né? Extremamente bem elaborado, né? De que é importante os negros se organizarem, mas que era importante os latinos se organizarem, os brancos pobres se organizarem, enfim, que todos os povos dos Estados Unidos se organizassem e se juntassem numa grande bandeira arco-íris pela libertação nacional. E aí tem aquele discurso que é fácil de achar na internet, que uma das principais lideranças dizem que contra o capitalismo, o capitalismo branco, né? Não bastava criar o capitalismo negro, mas criar o socialismo, e o socialismo cabe em todos que querem a luta por um outro mundo. Isso é fabuloso, né? Os Panteras Negras, eu acredito que seja uma dos principais agrupamentos revolucionários que temos, né? Que temos nesse longo continente chamado América. Né? E aí o camarada Márcio coloca uma pergunta: camarada, você acha que os poucos comunistas dos Estados Unidos têm capacidade de provocar alguma transformação lá dentro? Pessoalmente, acho que não são poucos comunistas, né? Existem muitos comunistas, existem muitos partidos comunistas, existem os partidos comunistas que lembram muito os partidos comunistas reformistas do Brasil, existem lideranças importantes, existe um partido ali que eu tenho uma grande simpatia nos Estados Unidos, que também, olha a coincidência, também é o PSL, né? Só que não é o PSL que elegeu o Bolsonaro, que ainda é do partido filho dele, mas é um partido socialista muito interessante, que tem lá algumas lideranças fundamentais. Vamos lembrar que o próprio sistema eleitoral dos Estados Unidos é uma aberração, né? Então, não existiam apenas o Biden e o Trump nas eleições. Existiam os candidatos do Partido Verde, existia uma candidata pelo PSL, existiam vários candidatos de vários partidos, né? Mas o processo eleitoral lá, ele provoca aí um sufocamento dos outros partidos, e as grandes emissoras de TV não querem noticiar quantos votos esses outros partidos tiveram, né? Eles vão ficar sempre nesses dois grandes partidos, que são os dois grandes partidos da elite dos Estados Unidos, que são os democratas e os republicanos. O Roberto lembra aqui o John Reed, né? O John Reed, que foi um dos grandes comunistas dos Estados Unidos, que foi jornalista, acompanhou a Revolução Russa em loco, né? Ele esteve lá, ele inclusive tem uma passagem interessante que, se eu não me engano, o John Reed acabou sendo preso pelos finlandeses, eu não tenho certeza, e o Lenin interviu, provocou ali uma troca de prisioneiros para conseguir ter o John Reed de volta. E o John Reed, que acabou morrendo, né, na Rússia, ficou doente, se não me engano, enfim, não lembro direito, e que tem aquele livro famoso, né, Os 10 Dias que Mudaram o Mundo, que é dele, mas que também ele tem um livro muito interessante de contos que foi publicado no Brasil, chamado A Filha da Revolução, pela Conrad Editora, se não me engano, que é um livro muito interessante, são contos fabulosos, assim, ele foi um grande escritor, um grande jornalista, vale muito a pena conhecer o John Reed. E tem um filme, né, o filme é muito interessante, um filme que, se não me engano, leva o título, né, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, mas que o coloca na situação, é bem interessante também o filme, tanto o livro quanto o filme. Mas sim, né, os Estados Unidos têm aliás, eu sei, né, eu já falei aqui, eu sou uma pessoa de teatro, né, eu sou dramaturgo e diretor de teatro, eu sei que tem a camarada Suelen que está nos acompanhando, a camarada Lavínia e o camarada Io, que também são de teatro, né, então a gente acaba tendo essas preocupações também mais específicas. Os Estados Unidos, na América, tiveram os sindicatos de roteiristas, de dramaturgos, ainda é muito forte, por conta de uma herança comunista que tem nos Estados Unidos muito forte ainda, ou pelo menos forte até há poucos anos.
comunistas ligados à agitação e propaganda, ligados às artes, ligados ao teatro, ligados ao cinema, que moravam nos Estados Unidos, no movimento sempre muito organizados, né, mantendo sindicatos muito fortes. Inclusive há um filme muito bacana que conta a história do Trumbo, que foi um dos grandes roteiristas de cinema dos Estados Unidos, que foi duramente perseguido pelo marcatismo, né? Aquela perseguição implacável aos comunistas nos anos 50 nos Estados Unidos, comandados pelo senador McCarthy. E aí esse filme conta a história dele, conta a história de como ele teve que fazer para sobreviver a essa situação, né? E ele que foi roteirista de clássicos muito interessantes, como o filme O Espartaco, por exemplo, com o Kirk Douglas, que foi ali, e ele tinha que escrever usando outro nome, né? Enfim, o Roberto coloca que o filme é bom, porém bem longo, deve ser o que eu estou citando agora, os 10 dias que abalaram o mundo, né? Enfim, mas aí a gente vai assistindo em pedaços, Roberto, né? Bom, camaradas, estamos indo aqui já há muito tempo, uma transmissão já longa, né? Já 1h20, já estourei de novo, sempre falam para eu tentar fazer a transmissão em 1 hora, acabo estourando. Quero muito agradecer a audiência de todos, né? Assistirem, nos acompanharem. Peço encarecidamente que curtam o vídeo, que compartilhem, né? Enfim, tudo isso que a gente sempre fala é importante, porque existe uma verdadeira cortina de ferro aí dos algoritmos do YouTube, das outras redes sociais, que faz com que os vídeos fiquem muito limitados, muito restritos ao público, né? Quanto mais a gente comenta nos vídeos, quanto mais a gente curte, compartilha, maiores são as nossas chances de romper, ou pelo menos de fazer algumas fissuras nessa cortina de ferro. Eu vejo as pessoas que apresentam aí no YouTube, ficam usando alguns argumentos, diga aí, eu quero saber o que você pensa, que é uma forma de provocar as pessoas a escreverem comentários. Não, a gente não vai provocar, enganar ninguém, a gente só pede para que realmente comentem, mandem um oi, um salve, para nos ajudar nesse sentido, tá bom? Se você gosta do nosso conteúdo, ajuda a compartilhá-lo, ajuda a fazer com que ele chegue em mais pessoas. Vamos ficando por aqui, camaradas, lembrando que a revolução está tão longe, mas tão longe, que demonstra o quanto ela é muito necessária, né? Cada vez mais o nosso país e o mundo sofre. Talvez o limite da destruição não seja mais só a classe trabalhadora, mas seja o planeta como um todo. A única salvação do planeta é a revolução socialista, é o comunismo. Muita gente fala que isso é fantasia, é idealismo. Não é. Não há alternativas. Se alguém inventar alguma alternativa, pois bem, vamos ver, mas já se tentaram aí a social-democracia, a democracia participativa petista, o capitalismo verde. Nenhuma dessas alternativas, de fato, resolvem o problema da humanidade. Enquanto as pessoas ficam dizendo aí que o socialismo é utópico, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de frio, as pessoas estão sendo engaioladas, estão sendo laçadas, estão sendo deportadas, estão caindo do avião e morrendo esmagadas nos seus trens de pouso. Então, não, o socialismo não é utópico, né? Utópico é acreditar que o capitalismo um dia pode resolver nossos problemas. Isso é utopia. Utopia é acreditar que a social-democracia e a conciliação de classes podem resolver os nossos problemas. Isso é utopia. A única alternativa que a humanidade tem é a revolução socialista, né? Muita gente acha que é importante, vamos lutar pelo socialismo, mas vamos colocar outro nome para não assustar as pessoas. Não. A única forma das pessoas não se assustarem com o socialismo é entenderem o que é o socialismo. Ajudem as pessoas a entender o socialismo. Ajudem as pessoas a entenderem o que é o comunismo. E vamos lutar, né? Ninguém disse que a vida seria fácil, mas agora não dá para voltar atrás. Valeu, camaradas. Fiquem bem, fiquem protegidos e não desistam da luta. Vamos vencer. Venceremos. Até!